esse vídeo é sobre as ferramentas da disciplina positiva. Só que tem algumas que são especiais, especialmente indicadas para os pequenos, para nós que cuidamos dos pequenos, das crianças pequenas. Então, quais são? São 3. Uma é educar, ensinar, orientar. Lembrando que isso é disciplinar. É por isso que se chama disciplina positiva. Se você estava achando que esse disciplina era mandar, obrigar, é isso. A origem da palavra disciplina vem de discípulo, seguidor da verdade, que vem de aprender, educar. Então, é nessa linha. Então, a criança pequena não sabe, ela aprende todos os dias, o tempo todo com a gente. Então, a gente não pode ignorar o nosso papel de educador. Pai e mãe educa, ensina. Isso não basta, porque você não acha que você ensinou um dia que ele já sabe que no dia seguinte ele já vai saber fazer. Não. Demora, é um longo processo, a coisa é demorada. Então, outra ferramenta importantíssima é a supervisão. Com criança pequena, eles são muito rápidos, são muito ágeis. Se você tem que estar atento o tempo todo, então a supervisão é fundamental, é obrigatória. Então, fica essa dica de supervisionar cada momento do seu filho. E a terceira, com os pequenos funciona brilhantemente, é distrair, redirecionar. Se uma criança pequena, às vezes tem um ataque, ou começa a chorar, ou briga com um amiguinho, com um irmão, muitas vezes a gente quer ir fundo naquela questão, quer conversar, quer contar a história toda, e a gente acaba falando o que aconteceu, como aconteceu, porque aconteceu, e como que ele tem que se sentir, o que ele tem que fazer. A criança pequena não precisa fazer nada disso, até porque, para ser sincero, com nenhuma idade isso funciona. Mas com os pequenos, se você distrai e fala, olha o passarinho que está passando, pronto. É muito mais eficaz. Então, distrair, redirecionar é uma ferramenta ótima com os pequenos. Já que a gente está falando de ferramentas, vamos lembrar, e não tem uma ordem certa, e nem uma ordem de importância, de qual é mais importante ou mais famosa, mas eu vou lembrar aqui algumas que nós mencionamos, tá? Então, uma das primeiras, eu tenho certeza, foi a importância de ser gentil e firme ao mesmo tempo. Isso não significa que alguém vai ser gentil com a criança e que a outra pessoa vai assumir o papel de firmeza. Não. A gente está falando de você ser, ao mesmo tempo, na mesma situação, gentil e firme. Como? Usando, por exemplo, palavras gentis, validando o sentimento da criança, mostrando empatia, mostrando que você entende aquela criança, cuidando do tom de voz. E você é firme quando você põe os limites, quando você sabe dizer não com dignidade e respeito. Observem que só essa ferramenta já tem embutida nela muitas. Eu mesma mencionei algumas agora. Então, gentil e firme ao mesmo tempo. Outra muito importante para a disciplina positiva é você oferecer escolhas limitadas. É você não cair naqueles extremos de não dar escolha nenhuma ou deixar fazer o que quiser. Não, você oferece as escolhas limitadas e pergunta, o que você quer, o que você decide? A criança se sente importante, mas quem está dando as opções é você, adulto. Então, são opções razoáveis, respeitosas. E se a criança vier com uma terceira opção, essa não é uma opção. E aí você repete aquelas 2 opções. É muito importante que o que ficar combinado entre vocês, seja a partir das escolhas limitadas ou porque é uma regra familiar, que seja cumprido, que você seja consistente, que você não ceda à manha, ao charme, aos desejos, aos caprichos dos seus filhos. Então, cuidado para ser consistente. Então, é muito importante você decidir o que você vai fazer e você planejar o seu dia, né? Planejar a sua rotina com o seu filho, até, quem sabe, antecipando problemas, antecipando o que você vai fazer, se organizando para tal e tendo, por que não, um quadro de rotinas. Essa é uma ferramenta importantíssima que ajuda a criança a aprender a gerenciar o tempo, a lidar com a insegurança, a se organizar. Então, é muito importante. Nós já mencionamos a importância de agir mais e falar menos. Portanto, se você precisa falar, use poucas palavras, no máximo 5. Ou faça uma comunicação não verbal, com gestos mesmo.
lembre-se de validar o sentimento da criança, porque validar o sentimento e dizer que você entende como ela está se sentindo não significa que você concorda com o que ela fez. Então, uma coisa é o sentimento, outra coisa é o comportamento. Validar o sentimento é uma forma de demonstrar gentileza. E dizer que a gente, por exemplo, não bate é uma forma de firmeza. Você está dizendo não para o seu filho de uma forma respeitosa, que é outra ferramenta também, dizer não com respeito, com dignidade. Lembrar daquelas habilidades de comunicação respeitosas, o olho no olho, o tom de voz, o sorriso. Aliás, toda essa demonstração de afeto, o abraço, verbalizar que se importa com a criança, verbalizar que ama o seu filho, isso é muito importante. A gente muitas vezes na ânsia de querer fazer tudo e cuidar da criança, a gente esquece de curtir a criança. E a mensagem mais importante é a mensagem de amor. Será que ela foi passada? Então, para isso, você procure também planejar um tempo especial com cada filho. E quando você estiver com o seu filho, com a sua filha, procure ouvi-lo, interpretá-lo, ler o que não é verbal, inclusive. Estar ali, ter uma escuta ativa para o seu filho. E se ele não fala, se ele não se comunica, você pode dar uma ajudinha fazendo perguntas curiosas, perguntas verdadeiras, perguntas que você quer saber a resposta, que você não antecipa, você não julga. Então, perguntas abertas do tipo o quê, como, e você pode convidar nessas perguntas o seu filho a ajudar a resolver problemas, por menor que ele seja. Então, se ele ainda não tem idade para uma reunião de família ou para outras coisas, você pode pedir ajuda e envolver a criança na busca de soluções. Enfim, são muitas, talvez eu tenha esquecido alguma das que a gente já tenha mencionado, mas eu queria mencionar, por último, uma das, na minha opinião, mais importantes, e é uma ferramenta da disciplina positiva: cuidar de si. A importância de você cuidar de você para você estar bem. Afinal, todo mundo conhece o exemplo da máscara de oxigênio, né? Que falam no avião. Primeiro a gente coloca na gente, depois na criança.